Olá, olá pessoal, olá você, meu irmão, minha irmã, estamos aqui no segundo bloco do quinto passo e estamos conversando a respeito da luta contra o pecado, ou seja, um sincero autoconhecimento. Nós estamos falando da grande batalha que nós travamos contra o mal, aquele que habita em nós. E precisamos, com a graça de Deus, lutar contra ele. E com a graça venceremos, desde que a gente faça um caminho de autoconhecimento bem sincero, bem honesto. Não podemos considerar o tamanho. Nós não temos grandes pecados e isso é suficiente. Olha, penso que isso até é meio, desculpe a palavra, hipócrita da nossa parte. Nós temos que considerar que qualquer falta de luz é treva. Nós precisamos lutar contra isso. Solange, no primeiro bloco, explanou com tanta amabilidade algo que existe em nós e que nos falta encarar. Tenhamos coragem. Vamos fazer força para sermos sinceros conosco mesmos. Precisamos da graça de Deus. Ele nos apontará em que precisamos mudar. Confie, não tenham medo. O Senhor ajudará com a sua graça e nós vamos sendo libertados de tudo aquilo que não é Deus em nós. Esse quinto passo é um passo longo, né? É um passo que vai durar a vida toda nossa. Porque é uma luta constante. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai estar na luta contra o pecado. Pecado é pecado. Não tem tamanho. Ele pode ser um pecadinho, um pecadão, mas ele é sempre um pecado. E é alguma coisa até meio contraditória. Para pecar, a gente não precisa de Deus. A gente peca sozinho. A gente tem a concupiscência, a nossa tendência para o mal, e a gente vai pecando. Só que nós não nos livramos do pecado sozinho. Sozinho a gente não nos liberta do pecado. A gente precisa de Deus. A gente precisa desse retorno. O filho pródigo, sozinho ele foi pelo mundo. Ele fez o que ele quis pelo mundo. Mas para ele poder se reencontrar de novo, ele teve que voltar para o Pai. E é essa a nossa luta contra o pecado. A gente ter que voltar para Deus. É só Ele que vai entender o que nós não entendemos em nós mesmos. E vai poder nos explicar de maneira que a gente possa entender como que é que esse pecado produz em nós. Daí, o orgulho que nos torna resistente contra Deus, que faz nos fechar, achar que a gente é autossuficiente, em oposição à humildade. A humildade que é voltar-se a Deus, reconhecer que eu não sou capaz de me libertar sozinha daquilo que eu mesmo causei e entregar a Ele. É Ele que vai. Na oração, quando a gente está rezando para que Deus ilumine as nossas faltas, os nossos pecados, se a gente abre sinceramente o coração, Ele nos ilumina. A gente entende, a gente vai sentir uma dor mesmo pelo pecado, de ter cometido o pecado, essa é a contrição, né? E a gente vai falar, Senhor, eu pequei, mas eu não sou capaz de me libertar. Toma, a gente entrega o nosso pecado para Deus. E Ele, com sua infinita misericórdia, vai saber transformar o nosso pecado em alívio para nós, em amor misericordioso para nos fazer andando.
Não é tudo de uma vez, porque o Pai sabe o quanto a gente sofre e o quanto é doloroso isso para nós. Então é sempre uma luta constante. O justo peca 7 vezes ao dia, né? Então a luta do pecado é enquanto, como diz um amigo nosso, até a missa de 7º dia a gente está lutando. Mas é uma alegria, porque a cada vez que a gente entrega, né, que a gente se liberta desse pecado, a gente está mais aberto para Deus, a gente está dando um passo em direção de uma intimidade com Deus que é indescritível, que é essa alegria do retorno do filho aos braços do Pai. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de voltar a Deus, de entregar o pecado a Ele, de se humilhar diante de Deus. Diante das pessoas a gente é manso. Jesus ensinou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso com as pessoas, esperar o tempo de cada um. Humilde junto a Deus, de entregar tudo nas mãos de Deus. É isso mesmo, né, Edna? Estamos num caminho, um caminho a percorrer. Enquanto estivermos aqui, vamos estar assim, neste caminho, vivendo o 5º passo. É um 5º passo até o dia do Senhor nos chamar. Uma luta diária e constante, que o Espírito Santo é capaz de nos ajudar. Nesse passo, nós pedimos o dom de ciência. O dom de ciência, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vem falar para nós que eles julgam como a imunidade do erro. Então, nós queremos pedir agora, neste passo, neste 5º passo, este dom, o dom de ciência e sabedoria, para podermos, junto com o auxílio de Deus, fazermos esse autoconhecimento, como a Darlene falava. É muito importante neste passo nós querermos nos conhecer. Conhecer a nossa fraqueza, conhecer a nossa pequenez, conhecer aquilo que nos leva ao pecado. E eu gosto muito de me ver num esquema, porque eu me enxergo como um todo e consigo ver, assim como São Paulo diz a carta aos Romanos, eu vejo o bem que eu quero, mas acabo fazendo o mal que eu não quero. E muitas vezes somos assim. Nós conhecemos o bem, conhecemos aquilo que nos leva a Deus e sem querer, às vezes até num automático, às vezes até numa indução de rotina, né? Eu digo de rotina porque às vezes chega aquela pessoa que gosta de uma fofoquinha e a gente às vezes gosta também de escutar e vamos alimentando aquele falar mal de alguém e tudo mais, e às vezes isso vai nos trazendo como rotina. Então o nosso pecado vai entrando às vezes assim de fininho, né? E é muito importante a gente ter esse autoconhecimento. E eu gosto muito de me ver num esquema chamado esquema do orgulho e o esquema da humildade, aonde eu me vejo, eu me falo assim, não, eu sou humilde, eu não sou orgulhosa. Mas aí toda vez que eu faço a releitura desse esquema, eu vou me vendo nele. E eu vou falando para Deus exatamente isso que São Paulo fala na carta aos Romanos. Espírito Santo vem ajudar a Karina, porque ela anda fazendo o mal que ela não quer, né? E é muito importante isso, porque como a Solange falava, que às vezes a gente vai vivendo nessa periferia, achando que a gente não rouba, não mata, não faz, e que não temos grande pecado, e quando a gente se olha nesse esquema, olhando em relação a mim mesmo, o meu eu, porque muitas vezes a gente quer tirar o cisco do olho do irmão, mas existe uma trave enorme no nosso rosto, no nosso olho, né?
E aí, quando eu olho nesse esquema, eu vejo assim quanta trave está no meu olho, que no meu estresse, na minha ansiedade, tudo aquilo que vai gerando em mim, nos outros, e vai acontecendo mágoas, cobrança, e aí eu vou me decepcionando comigo mesmo, e aí eu fico revoltada. E aí eu chego, às vezes que chega as pessoas até nós, desejando às vezes até a própria morte. E a gente vê que às vezes tudo começou em nós com algo muito forte, que a Solange falava, o duro de matar, né? O orgulho, que ele é mesmo duro de matar, né? E aí neste orgulho. E existe algo muito importante, muito importante. É neste momento a gente querer morrer muito do nosso eu. É desejar este dom mesmo, o dom de ciência, para que eu possa morrer. E quando a gente diz eu possa morrer, quando fala assim, parece que dói, né? Parece que vai morrer meu desejo, vai morrer isso, não sei o quê. E não, e parece que nós vamos nos aprisionar, e é totalmente ao contrário. Vai nos libertando quando eu vou morrendo para mim mesmo, vou ressuscitando com Cristo, vou deixando que a face dele, a minha verdadeira identidade, que a minha verdadeira identidade é ser semelhante ao Pai, que é Deus. Eu vou vendo que eu vou me libertando, que eu vou ficando livre, né? Que eu vou me deixando. E eu quero só colocar mais um outro esquema, uma tabelinha aí, que é nós achamos muita dificuldade disso, de sairmos dos nossos vícios. E São Maria Grigol de Montfort, São Luís, ele vem chamar todos os consagrados à Virgem Maria a trocar todos os nossos vícios por virtudes, né? Por virtudes de Nossa Senhora. Então, é muito importante isso e é muito assim gostoso isso quando nós sabemos aonde nos encontrar. E com Nossa Senhora nós temos este caminho, aonde nós podemos trocar os nossos vícios pelas virtudes, os nossos vícios pelas virtudes de Nossa Senhora. O orgulho pela humildade, a tristeza pela fé, a preguiça pela oração, e aí a gente vai fazendo. Então é muito importante que neste passo nós possamos buscar esta vivência da troca dos nossos vícios pelas virtudes de Nossa Senhora.